Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em primeiro lugar nós te agradecemos por ter nos permitido novamente esse encontro virtual, onde podemos aqui estar com os irmãos, e também por ter esse momento de estudo da Tua Palavra, onde podemos aprender mais de Ti, para que possamos viver de acordo com a Sua vontade. Te pedimos que tudo que for falado essa noite, que possa alegrar os nossos corações, que possa permanecer vivo em nossas mentes, que possa encontrar em nossos corações um solo fértil, para que possamos ouvir, aprender e praticar. Por tudo isso nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos ler, irmãos, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Seção do capítulo 5, os versículos de 1 a 15, em que Paulo faz faz a exortação, a única exortação que tem nesses 5 primeiros capítulos. Agora, no capítulo 6, é praticamente um capítulo em que ele vai fazer todas as suas exortações, né? Começando pelo versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nós vimos nos capítulos anteriores o grande problema de Gálatas, das igrejas que estavam na Galácia, era o fato dos judaizantes terem imposto para eles, ou sugerido, ou talvez imposto mesmo, chegar e falar que tinham que guardar a lei para
para alcançar alguma coisa de Deus ou para ser aceito por Deus, mas nós sabemos que qualquer forma de lei, como nós estudamos, ela só vai produzir uma coisa, a falha, porque quando a lei chega, ela estimula a carne e ela cai naquilo que foi estimulada, né? Então, logicamente, essa exortação que ele fala aqui, de surpreender alguém em alguma ofensa, ele está falando para aqueles que são espirituais, que não andam na carne, para, de alguma forma, encaminhar o tal, mas ele dá algumas coisas aqui que é muito importante nós entendermos no nosso dia a dia, porque existe uma coisa, quando nós desenvolvemos alguma forma, alguma regra para a nossa vida, em forma de lei que seja, ou a própria lei, além de levar você à falha, esse legalista, o homem legalista, ele tem uma característica que é de todos, é sem falha, é até fácil de pegar quem é legalista. Ele é um crítico, ele critica todo mundo. E ele não tem nem um pouco de interesse de encaminhar ele para uma melhor situação ou para ajudar quem está numa falha. Porque como ele acha que com a lei que ele impôs, ele está muito bem, porque ele está fazendo tudo o que a sua lei estipula, e quem não está andando de acordo com a lei dele, portanto, está falhando, ele só encontra falhas, ele não encontra assim, ninguém, porque se tiver alguém andando igual a ele, esse aí ele abraça, porque esse está igual a ele. Esse, então, ele faz o grupinho dele, o grupinho dos legalistas. Mas o fato de que ele está exortando aqui, se alguém for pego em alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, porque toda vez que nós pegarmos algum irmão em alguma falha, tem alguma coisa errada acontecendo, nós temos que ser com muito cuidado, com mansidão, falar com esse irmão. Não acusatório, não dizendo que tinha que ser igual a mim, ó, irmão, eu vim falar com você porque você não está andando igual eu estou andando, você viu como eu ando direitinho? E você não está. Então, tem que andar igual a mim, tem que me seguir, qualquer coisa assim. Mas não, é sempre no espírito de mansidão, mas olhando por você mesmo. Por quê? Se você é espiritual, apesar de estar andando no espírito, a carne ela habita em você. E aquela falha ou ofensa que se pegou alguém cometendo, você tem que entender que você é capaz de fazer a mesma coisa também. Porque toda vez que nós vamos falar ou tratar de alguma falha, nós estamos mexendo com uma coisa que contamina. E nós somos contamináveis, porque a carne em nós ainda é contaminável. Então, a exortação desse versículo deveria seguir para todos aqueles que são espirituais, que estão andando em espírito, não na carne, prestar bem atenção no que está fazendo. Essa é uma das razões porque uma assembleia, quando tem que tratar com o pecado, não sai toda a assembleia para ir visitar o que caiu. Aquele que está sendo julgado de acordo com a disciplina da assembleia. Mas é alguns irmãos que fazem isso. Esses irmãos que fazem isso, geralmente os mais envolvidos com os cuidados da assembleia, é que vão visitar, perguntar o que aconteceu, não entrar em detalhes, se é um pecado moral. Descreve aí o que aconteceu. E ele vai começar a descrever em detalhes, mais ou menos como aqueles testemunhos que nas denominações a pessoa vai dar o testemunho dele de salvação, e ele fala de toda a sua vida, dos pecados que ele cometia, do que quão ruim ele era, e começa a descrever com detalhes as coisas que eles faziam. Isso só excita a carne, nada mais. Nada mais. Não traz bênção nenhuma escutar do passado. Ao contrário, o que nós vemos no Novo Testamento, Paulo fala das coisas que nós fizemos, temos até vergonha de falar agora. Não ficar lá na frente de pulmão cheio falando, não, porque eu fui um pecador, eu fazia isso e fazia aquilo, e entrar em detalhes sobre essas coisas. De modo nenhum. E também, quando vamos tratar do mal, tratar com muito cuidado. O único em toda a história na face da terra, o único que podia tocar um pecador sem se contaminar era o Senhor Jesus. Se vocês prestarem atenção nos evangelhos, você vai ver que ele chegava num leproso e tocava nele para curar. Ora, sabia que qualquer sacerdote
no sistema levítico que fizesse isso, ele ia ter ficado de quarentena, porque ele estaria contaminado. Se ele tivesse que pegar um morto, ajudar, morreu alguém, tem que pegar num corpo morto, ele se contaminava. O Senhor Jesus, quantas vezes tocou num morto para ele levantar e ele não precisou se santificar depois? Porque ele era santo, sem pecado. Mas nós não somos. Nós temos a carne em nós. E essa carne pode ser levada a ser tentado na mesma coisa daquilo que está tratando. E isso eu digo com muita seriedade, porque realmente os irmãos que vão cuidar, eles se expõem a isso muito mais. Por isso a Assembleia deveria ter muito mais consideração com esses irmãos que vão cuidar da disciplina, ao invés de julgar, o irmão veio, os irmãos julgaram errado. Você não sabe dos detalhes. Você não sabe dos detalhes. E você não sabe o quanto que esses irmãos tiveram que escutar para entender o que aconteceu, sem entrar em detalhes, mas tem que escutar muita coisa que é contaminante, entendeu? Então, é uma coisa que, quando pegamos alguém, surpreendemos alguém em uma falta, nós, que somos espirituais, que é a situação normal de um cristão, né? Não é nada excepcional, hein? Quando eu falo vós que sois espirituais, aqui Paulo fala vós que sois espirituais, não vai pensar que esse daí é o santo da Assembleia. Não, os que são espirituais é o estado normal de um cristão. Quando ele está na carne que não é normal. Então, qualquer um de nós que vai nesse sentido, encaminhar esse irmão, tem que ir com espírito de mansidão e com muito cuidado para não se enredar e não ser tentado na mesma coisa daquilo que está julgando, né? E aí vai o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se vocês olharem essa palavra cargas do versículo 2 e olharem o versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga, o que significa isso? Ele está mandando a gente levar cada um a carga dos outros, mas está dizendo que cada um vai carregar a sua própria carga? É que a palavra, aqui está traduzindo na nossa versão, como a mesma palavra, carga e carga. Mas se você olhar no original, se você vê no versículo 2, essa palavra carga aqui, no grego é baros. Faz lembrar alguma coisa? Aquilo que ele usa, tem um instrumento que é usado para medir a pressão atmosférica. Qual é o nome dele? Barômetro. Barômetro. Baros é pressão. Então, aqui ele está dizendo para levar a pressão ou aquelas coisas que as pessoas estão pressionadas ou estão sofrendo, ajudar eles nisso. Agora, a carga, no versículo 5, é outra palavra. Deixa eu abrir aqui. Essa palavra, no versículo 5, no grego é fortion. Isso seria o peso, ou a carga mesmo. Esse aqui, ninguém pode carregar por você. É interessante, existe uma... Deixa eu voltar aqui, dá licença. Existe uma figura disso em Números, capítulo 7. Vamos lá em Números 7. Ok, eu estou em inglês aqui, deixa eu passar para o português. Capítulo 7, ele está, Moisés, depois de ter acabado de levantar o tabernáculo, ele ungiu, santificou todos os utensílios, tudo, e aí era a função dos levitas cuidar disso daí. E olha que interessante, no versículo 5, os israelitas vêm e chegam... Não, 5 não, é os 6. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deuses... Não, antes aqui, trouxeram a oferta, 3. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes, um carro. E para cada um boi, e o trouxeram diante do tabernáculo. Então eles trouxeram para os levitas carros para carregar as coisas, carregar os sacrifícios e tudo mais.
aqui eles podiam ajudar. Mas eles nunca, e nós vemos que os levitas mais tarde aqui, eles pegam, cada um pega os seus carros, né? E usam isso para servir o Senhor, para carregar o sacrifício, essas coisas. Porém, os irmãos, os israelitas só poderiam ajudar nessa tarefa do sacerdócio. Porém, carregar o tabernáculo, eles não podiam usar esses carros aqui. Então não tinha nenhuma utilidade para eles, porque eles não poderiam participar de carregar o tabernáculo. Era uma coisa que só o levita podia fazer, ninguém mais. E eram 3 famílias, cada uma carregava uma parte. Eram 3, coreritas, beraritas, e não lembro o gersonitas, se não me engano. Mas era só 3 que podiam carregar. E cada um tinha uma coisa. Um carregava os pilares com as bases de prata, outro carregava os utensílios de ouro e a arca só no ombro dos sacerdotes, passando a vara do lado, mas eles não podiam tocar na arca. Então, isso é uma figura de que, em algumas coisas, nós podemos ajudar, que é nos sofrimentos, alguém passando uma necessidade, nós devemos ajudar uns aos outros, carregar os pesares uns dos outros conosco, sofrer com eles também. Porém, algumas cargas é só você mesmo que pode, aquelas coisas que são aquilo que você tem que fazer para o Senhor. Ninguém pode fazer por você. Então, voltando lá em nosso trecho de Gálatas, né? Ok, deixa eu mudar aqui. Cada versão tem uma... Ok. Levai as cargas ou os sofrimentos de uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Somente o Senhor, a lei de Cristo aí é a gente ter cuidado pela Assembleia, pelos irmãos especificamente. Uma coisa que também é característica do legalista. Ele não se importa com a carga dos outros. Ele não se importa, ele não se mexe do lugar dele, ele acha que todo mundo tem que seguir ele, tem que fazer aquilo que ele colocou como regra. Então, várias exortações aqui têm relação com isso daí, né? E eu vou até aí, quem quiser continuar, acrescentar alguma coisa. É bem interessante, né, Lineu e irmãos, que antes de entrar nesse aspecto prático, né, o aspecto prático aqui, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele começa a série de 7 exortações. Né? Essas 7 exortações que Paulo faz nos capítulos 5 e 6. As 2 primeiras exortações, que estão descritas no capítulo 5, elas têm a ver com a nossa posição e com a nossa conduta. Então, a primeira exortação, no capítulo 5, é de permanecer firme. Permanecer firme. Como diz lá no versículo 1, permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E isso tem a ver com a nossa posição. E já a segunda exortação, no capítulo 5, tem a ver com a questão da conduta cristã, conduta prática, que é, no versículo 16, andai em espírito. E a partir do capítulo 6, todas as demais exortações, elas têm a ver com um aspecto extremamente prático. Porque a situação normal de um cristão é justamente essa. Quando ele está firme, quando ele permanece firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E o cristão, ele tem uma conduta adequada, ou seja, ele anda no Espírito, ele é capaz, né, de cumprir e viver plenamente essas exortações seguintes. E aí já começa no capítulo 6. Se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ou seja, a partir do capítulo 6, as demais exortações elas têm a ver com práticas. Mas é impossível que essas práticas sejam uma realidade na vida do cristão se ele não estiver ciente de sua posição, ou seja, permanecendo firme, né, na liberdade com que Cristo nos libertou, e também
andando no Espírito, ou seja, com uma conduta prática, uma conduta cristã adequada, que é como? Andando no Espírito. Somente de posse disso, ele consegue cumprir essas demais exortações que Paulo coloca aqui. E aí no versículo 1, ele fala sobre restaurar aqueles irmãos que são surpreendidos em alguma falta, né? E aí Paulo, ele enfatiza, né? Ele enfatiza, vós que sois espirituais. Ou seja, como podemos restaurar os que são surpreendidos em alguma falta? Sendo espirituais, ou seja, permanecendo firme na liberdade com que Cristo nos libertou e andando no Espírito. Essa é a condição principal do cristão. Essa é a condição normal. O que não é normal na vida do cristão é ficar na carne. Então, para restaurar os que são surpreendidos, quem pode fazer? Quem deve fazer? Os irmãos que são espirituais. E o que deve ser feito? Restaurar esse irmão. E como? Como isso deve ser feito? Ou seja, o próprio versículo explica. Com espírito de mansidão, considerando a ti mesmo, ou seja, olhando por ti mesmo. Então aqui tem um princípio muito adequado de como nós devemos agir com os nossos demais irmãos. E creio que o versículo 2, que fala sobre uma outra exortação, que é a exortação de levar as cargas uns dos outros, foi muito bem explicada. Então, nós precisamos usar a lei de Cristo, e não o princípio de lei, mas a lei de Cristo, né? A graça, para que possamos ajudar uns aos outros, né? Levar as cargas, no sentido de ajudar os irmãos nas provações, nos sofrimentos, nas enfermidades, enfim, ajudar os irmãos que estão passando por algum problema, alguma dificuldade e aliviá-los de alguma forma, né? Seja com conselho, seja através da palavra, né? Seja estando próximo, enfim, é isso que o Senhor tem nos convidado a fazer. E nos versículos seguintes, Paulo também irá apresentar mais exortações que só serão possíveis de serem cumpridas se, obviamente, o cristão estiver firme e andando no Espírito, ou seja, permanecendo firme na liberdade com que Cristo nos libertou e andando no Espírito. Eu queria falar alguma... O Lineu citou aquela passagem de Números, e eu queria falar mais um pouquinho sobre ela, lá em Números 7. Tem um detalhe que... Detalhe, né? Às vezes a gente fala detalhe na palavra de Deus, mas na palavra de Deus não tem detalhe, né? Na palavra de Deus, na verdade, tem instrução, né? Mas uma coisa importante aqui, que, como o Lineu falou, Levi tinha 3 filhos, né? Ele era Gerson, o Merari e Coate. E a esses 3 filhos, né, foram dadas atividades diferentes. Cada um deles levava uma coisa. E os filhos de Coate, porque o tabernáculo era feito das cortinas que eram exteriores, né? Tinha o altar, o sacrifício, a pia, e depois tinha o tabernáculo em si, ou a chamada também a tenda da congregação, né? Que era diferente de todo o exterior, né? E com isso em mente, então, se a gente ler no versículo 3, que o Lineu citou, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. No versículo 7, versículo 6, assim Moisés tomou os carros, né, que eram 6, e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Então,
se a gente pensasse, né, porque no versículo 3, eram 6 carros e 12 bois. Uai, é fácil. Se você dividindo isso aí, é 2 para cada um, e 6 bois são 2, 12 bois são 4 para cada um. É bem fácil a conta, né? Vamos dizer, a inteligência humana resolveria as coisas dessa forma. Mas não. Ali havia uma instrução para que Merari, Coate, né, os coatitas, eles tinham que levar aquilo que eles eram, porque eles carregavam o tabernáculo, era nas costas. Né? Então, talvez explique também, né, essa questão de, às vezes, nós podemos ajudar os outros a levar a sua própria carga, né, que talvez, como o Lineu falou, representado nesses carros, né? Então, as pessoas tinham que, os filhos de Gerson, eles carregavam a carga deles e alguma carga eles colocavam no carro que eles tinham, outras pessoas tinham dado a eles, né, os príncipes, né, e eles então carregavam. Assim acontecia também os filhos de Merari. Então, isso fala para a gente, né, que o Senhor, ele dá para nós uma carga diferente dos outros. Né? E às vezes, os filhos dos coatitas poderiam pensar assim, puxa, mas ninguém está me ajudando, eu tenho que levar isso daqui às costas, né? Mas a gente deve se lembrar que ele levava às costas e era a parte, por assim dizer, mais preciosa, né? Talvez eu não sei até quanto eles entendiam o que era, o que eles carregavam, porque na verdade era tudo coberto, né? Eles carregavam algo que os sacerdotes tinham coberto e eles carregavam só coisa coberta, eles não sabiam o que tinha dentro disso. Né? Então, isso muitas vezes fala da gente, né, irmãos, que a gente não, nós não devemos, às vezes, nos comparar, né? Puxa, mas eu estou levando uma carga aqui que é mais pesada do que o outro irmão. Quem dá a carga é o Senhor. Quem distribui 2 carros para um, 4 para outro e nenhum para outro é o Senhor. E ele faz isso com propósito. Com propósito. Né? Isso é importante a gente saber, né, que o nosso que cada um de nós, levando a sua carga, está cumprindo, está, por assim dizer, completando a obra que Deus tem. Né? O propósito dele. E cada um vai fazer a sua parte, não importa se aos nossos olhos é mais ou menos pesado, né? Aquele que tem eventualmente mais aos nossos olhos algo que é mais pesado, o Senhor está dando graça a ele para que ele possa cumprir, né, esse trabalho. Né? Irmãos, queria fazer uma pergunta sobre a questão de Gálatas, que Paulo exorta a igreja, o problema dos irmãos quererem misturar o judaísmo com o cristianismo, a lei com o evangelho. E eu lembrei da passagem em que Cristo subiu ao monte lá com Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, que aí diz que Jesus foi transfigurado, né? Foi transformado ali no momento, e eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro então disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem brilhante os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Posso dizer que Pedro ali estava querendo misturar a lei e os profetas, né, simbolizados ali por Moisés e Elias,
com Cristo, com o Evangelho, com as boas novas, e ali naquele momento o Senhor o repreendeu, exortando ele para que ouvir a Cristo, ouvir ao Evangelho de Cristo, as boas novas. Eu posso trazer essa passagem como um exemplo de querer misturar a lei, os profetas, com Cristo, com o Evangelho? Poderia fazer isso nessa passagem ou não? Toda vez que nós temos uma passagem nas Escrituras, qualquer coisa que a gente leia nas Escrituras, seja uma profecia, seja um versículo, ele pode ter diversas aplicações. Nós vemos nas Escrituras que, por exemplo, muitas profecias tinham um objeto da profecia, né? Estava falando de alguma coisa no futuro, mas ela tinha uma aplicação no presente, que estava sendo, no momento que estava sendo falado. Um exemplo disso, Joel, né? Quando é citado no dia de Pentecostes, ele fala da profecia de Joel: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, tudo, e aplica para aquele momento. Mas não era cumprimento da profecia completa, porque ela ainda iria acontecer mais no futuro, porque haveria mais uma sequência de coisas para acontecer. Ele para no meio ali e tem essa aplicação. Então, quando a gente tiver uma passagem como essa de Mateus que o irmão leu, pode ter essa aplicação, desde que a gente, toda vez que for pegar alguma coisa da palavra de Deus para usar como aplicação, a gente deve ver não se essa passagem pode encaixar no que eu pensei, mas se ela é em harmonia com o resto da palavra. Então, a palavra explica a própria palavra. Não é assim, esse versículo, de acordo com o que eu acho, pode ser tal coisa, entendeu? Isso seria conjecturar. Mas pode ser aplicado, sim, não tem essa dúvida. Moisés aqui e Elias, como figuras aqui, tem sido sempre usada como Moisés como a figura dos santos que passaram pela morte, né? E Elias como os santos que não passaram pela morte, e o Senhor Jesus, né? Então estavam os três ali presentes. O que Pedro fez com essa atitude dele é que para ele estava bom do jeito que estava. Se parasse ali, ele já estava no céu, em glória. Mas não é. O Senhor falou: não. O objeto aqui não são eles, nem a lei, nem os profetas, mas eu mesmo. Então, nesse sentido, a aplicação não estaria em conflito com a palavra, não. Acho que pode ser pensado assim. Todavia, sempre a gente deve ter cuidado, realmente, como o irmão falou: será que nós podemos fazer isso? Podemos fazer desde que nós tenhamos base do resto das Escrituras para isso, né? Mas, do contrário, devemos ser cautelosos em fazer essas coisas. Talvez a maior falha de Pedro aqui tenha sido colocar Moisés e Elias no mesmo nível do Senhor Jesus, no mesmo patamar. Vamos fazer um tabernáculo para cada um deles. Aí, o que ocorre, enquanto ele estava falando de fazer isso ainda, uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem se ouviu a palavra: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai a ele. E aí, versículo seguinte, versículo 8: e erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Essa deve ser a nossa posição quando estamos na reunião. Não podemos ficar vendo os irmãos na reunião, mas o Senhor. Às vezes a gente tem preferências, né? De falar: que bom, fulano e tal que estão nessa reunião, hoje vai ser uma reunião boa. Não, ali o Senhor está ali, vai ser uma reunião boa. É o Senhor. Pode ser uma coisa fraca, pode ser um grupo fraco de pessoas, mas o Senhor no meio ali pega 2 peixinhos e 5 pãezinhos e alimenta uma multidão e ainda sobra. Então, a gente nunca deve pensar ou ver os irmãos reunidos ali como pessoas individuais para cada um fazer um tabernáculo e vão ficar por aqui que está bom desse jeito. Não. Você tem que ver só o Senhor, só Jesus no meio. Só o Senhor. O interessante é que eu não sei se é Deus tratando com Pedro, porque você vê mais ou menos Deus o corrigindo ali, né? A voz do céu: não, Pedro, esse é meu filho amado. Aí ele ouvi.
E aí depois Pedro em Atos, não me esqueci o capítulo lá, que Deus traz uma revelação para ele de um lençol descendo com vários tipos de comida de animais imundos, e o Senhor falou, come. E ele, não, Senhor, de modo algum. Então, sei lá, o Pedro, ele parece que tinha esse ranço ainda da religião judaica, né? E aí, agora em Gálatas, ele é repreendido por Paulo também. Não sei se faz relacionamento a essas coisas. Não sei se Pedro estava sendo tratado pelo Senhor. Não sei direito como explicar isso. Nós vemos o apóstolo Pedro, eu me identifico muito com ele, assim, né? E eu creio que, sei, alguns irmãos possam identificar, né? Pedro era, muitas vezes ele agiu quando era para ficar quieto, e ele ficou quieto quando ele era para agir, né? E, e isso é em função de falta de comunhão, né? Nesse momento aí que o Senhor Jesus aparece em glória, né? Ele apareceu em glória e com ele apareceram Moisés e Elias, né? E é exatamente isso como o Lineu falou, que ele é o centro. O Senhor Jesus era o centro e o objeto e a razão dele estarem ali, né? E aí o que Pedro faz também, né? Uma outra coisa, é que quando ele fala, façamos 3 tendas, ele estava fazendo, né, o Senhor e as pessoas, ele estava trazendo o Senhor ao mesmo nível, né? E fazer 3 tendas, uma para cada um. E é errado, né? No momento que ele falou isso, né, aí o Senhor intervém, né? O pai intervém e fala, ó, este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, ele é o centro. Então, e nas outras atitudes também de Pedro, né? Nós falamos ontem dele cortando a orelha do servo, né? Do sumo sacerdote. Era naquele momento que ele deveria ficar quieto, né? E ele agiu. E depois, enfim, vários episódios da vida dele, né? Então, e tinha uma outra coisa também, né? Que Pedro, naquele momento antes de Pentecostes, ele não tinha o Espírito Santo. Então, muitas coisas que ele fazia, talvez ele fazia realmente pelo coração que ele tinha um coração para o Senhor, sem dúvida, mas ele estava não energizado, dirigido, por assim dizer, pelo Espírito Santo. Como é o caso quando ele levanta, por exemplo, em Atos 2 e prega o Evangelho. Ou depois, quando ele é levado ao sumo sacerdote e ele fala diante do como chama, do grupo lá, do plenário dos sacerdotes, esqueci o nome, e do Sinédrio, e ele ali, ele dá testemunho, e até eles falam, mas puxa vida, esses homens são iletrados, né? Como eles estão falando essas coisas? Que é a diferença, então, de um homem dirigido pelo Espírito, né? Então, né, muitas vezes, eu digo por mim, assim, né, Pedro é muito eu, assim, né? É como o Salmo fala, né? Não sejais como o cavalo e nem como a mula, né? O cavalo, e os dois precisam de cabresto, né? Tanto o cavalo como a mula. O cavalo, o que que faz? Ele sai correndo quando é para ficar quieto. E a mula, ao contrário, né? Ela empaca quando é para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, é uma figura de Pedro. No versículo 3, que Paulo fala
Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo fala isso aqui, a gente vê claramente, por causa da situação em que essa região se encontrava, toda aquela região da Galácia, né, por causa desses judaizantes. Porque, na realidade, quando você estabelece princípios ou um grupo de regras e segue ele para ser alguma coisa e consegue até um certo ponto cumprir todas as suas metas de lei que você estabeleceu, você tem tendência a se gloriar disso, de achar que você é alguma coisa. Puxa, eu consegui guardar tudo que eu pensei em fazer. Então, eu tenho do que me gloriar aqui. Então, Paulo deixa bem claro, se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, porque, na realidade, nenhum de nós quer se outorgar-se alguma coisa, porque nós não somos nada. Não tem... Vou usar o exemplo de Mateus, né? Está lá Moisés e Elias, puxa, 2 grandes homens, mas estava o Senhor Jesus, eles não eram nada ali, entendeu? Quem era o Senhor Jesus. E é interessante que esses 3, o Senhor Jesus estava com Moisés e Elias, e o assunto que eles conversavam era sobre os sofrimentos que haveriam de vir sobre Cristo. O assunto era Cristo entre eles 3. Então, o centro não era Moisés. Moisés, você foi muito bom trazendo toda aquela lei, tirou o povo do Egito, olha quanto você fez. O Senhor não estava exaltando ele, nem sequer Elias estava exaltando Moisés, ou Moisés exaltando Elias. Puxa, Elias, você foi fiel, né? Com exceção daquela falhazinha lá em que você achou que era o único profeta, mas do contrário, puxa, você foi muito bom, lembra aquela passagem? Não era deles que eles estavam falando. O assunto era o Senhor Jesus. E Pedro vem com essa ideia de fazer um tabernáculo para cada um. Falou, é bom que estejamos aqui, vamos fazer tenda aqui, vamos ficar por aqui. Não, a coisa era mais no alto, porque quando se ouve dessa nuvem, essa voz falando, é o próprio Deus falando. E essa acho que é a segunda vez que se ouve a voz de Deus vinda do alto. Nos evangelhos. A primeira é quando ele vai ser batizado e abre os céus, né? E se a gente considerar em Lucas aqueles pastores que ouviram, mas eram anjos anunciando, mas o Senhor mesmo, Deus falando, esse é meu filho amado, ele fala por ocasião do batismo do Senhor Jesus, né? Quando ele é batizado, o céu se abre e fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui ele fala da nuvem, né, desse esplendor de luz que apareceu, né, e ele fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, dar ouvidos a ele. Né? E tem mais uma vez que vai abrir os céus, que é em Apocalipse, se eu não me engano. Mas aí seria outro assunto, né? A gente estaria fugindo um pouco. Mas o que é interessante a gente ver é que o assunto ali não era assunto deles em si. Eles trocando figurinha, né? Como se estivessem trocando impressões sobre o valor de cada um. Era do Senhor Jesus que eles falavam. E estavam ali, quando Pedro vem com essa ideia, para tudo, desaparece tudo, e eles só podiam ver Jesus, porque era o objeto de tudo. E toda vez que essa voz do céu vem, é Deus permitindo, por um momento, um pequeno momento, que o homem tenha apenas um relance, um rápido flash do que é a glória, do que é Cristo em glória. Porque nós não vemos o Senhor Jesus, toda a majestade do Senhor Jesus, nós não entendemos até agora. E só vamos ver naquele dia. Porque hoje nos é permitido saber um pouco disso daí. Porque nós não somos capazes de aguentar toda essa glória, essa é a verdade. Nós precisamos de corpos transformados para poder, glorificados para poder suportar toda essa maravilha que tem. Mas esses pequenos flashes que eles tiveram era suficiente para eles ficarem realmente extasiados de ver essa situação. Talvez seja isso que Pedro ficou tão assim, falou, nossa, que gostoso estar aqui, eu quero ficar mais tempo. Vamos fazer um tabernáculo para eles aí, entendeu? Talvez não tenha sido tanto a impetuosidade dele como foi
quando o Senhor fala que ia ser entregue, não, de modo nenhum, eu morro antes disso acontecer. Tem que ser em cima do meu cadáver. Praticamente ele estava falando isso. Eu não quero banalizar a palavra do Senhor, mas Pedro falou assim, Senhor, eu jamais vou te negar. Vou até a morte para isso. Ele fala, você vai me negar 3 vezes ainda. E aconteceu. Então, a impetuosidade de Pedro era mais o fervor de querer seguir o Senhor e guardar o Senhor. Senhor, não fale isso de ti mesmo. Imagina falar que vão te matar, não pode acontecer isso. Querendo aconselhar o Senhor Jesus. Entendeu? E isso é um homem impetuoso que falava pelo coração e não com o entendimento do que ele estava falando. E então, muitas vezes, quando a gente age assim, o Luiz falou que se vê muito, a gente é muito assim. Várias vezes já fiz isso na minha vida, sabe? Vai falando e depois fala, pera um pouco, mas não é bem assim, sabe? Aí você tem que se desculpar, falar, ó, eu errei. Talvez tenha que passar pelo que Pedro teve que passar, que a hora que a 3ª vez ele negou, ele olhou para o Senhor e chorou. Ele saiu dali envergonhado, porque ele chorou. Ele viu o que ele tinha feito. Eu posso imaginar o olhar do Senhor para ele quando ele falou a 3ª vez, não conheço esse homem. Porque ele viu o Senhor olhou para ele e os seus olhares se cruzaram. E nós sabemos que ele nos guia com o seu olhar. Tem mais só uma coisa que é interessante lembrar, que esses 2 grandes homens de Deus, Moisés e Elias, que tiveram, né, tão grande privilégio de fazer a obra de Deus, dar testemunho de Deus, nós vemos que ambos falharam no seu ministério. Moisés não foi permitido que ele entrasse com o povo na terra prometida, e Elias, Deus mandou ele fazer 5 tarefas, e ele não pôde completá-las. Além de achar que ele era o único que não havia dobrado o joelho, né? Mas Deus fala para ele que havia 7.000 que não haviam dobrado. E no versículo 3 do nosso capítulo, está falando, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada. Então nós vemos que ali, Deus também permitiu que esses 2 grandes homens, que foram grandes homens de Deus na terra, puderam ver aquele que ia completar completamente, ia fazer, né, completamente a obra de Deus, 100%. Nele não havia falha. E ele ia levar a cabo a obra que Deus havia dado para ele fazer. Então, era uma forma também de Deus confortar os corações desses 2 servos que serviram a Deus, mas eram homens e falharam, como todos falhamos. Então, é importante essa lembrança, conectando com esse versículo 3, que é bonito de ver como Deus tem cuidado com cada um dos seus servos, inclusive quando falhamos. Nesse assunto também, né, que os irmãos estão falando, só para a gente ver o que aconteceu quando o Senhor Jesus estava lá sendo julgado, né, no Sinédrio, e Pedro negou o Senhor, né, pela 3ª vez. Se os irmãos abrirem lá em Lucas, versículo 60, perdão, Lucas 22, versículo 60, fala assim, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que ele havia dito, né? Então, como o Lineu
estava falando, né? Esse olhar que o Senhor deu para Pedro, Pedro estava fora da vista, do campo de visão do Senhor, né? Então o Senhor devia estar diante lá dos seus acusadores, né? E quando ele ouviu, ele estava ali diante dos seus acusadores pensando em Pedro. Porque foi no momento que Pedro falou pela terceira vez, o Senhor, ele se virou. Não sei quanto ele se virou, não fala, mas ele se virou. Ele não... Ele estava diante dos sacerdotes ali, né? Então, só que ele estava diante dos sacerdotes, irmãos, pensando em Pedro. Ele estava sendo acusado, né? Ele estava sendo entregue à morte, ele estava pensando em Pedro, né? Então, isso realmente deve ter sido um olhar assim muito, muito significante para Pedro, né? Com tudo isso, né? E isso é como o Beto falou, né? O cuidado que o Senhor tem para a gente, né? Ele tem todo o cuidado, né? Ele foi à cruz, né? Em primeiro lugar, sem dúvida, por causa da glória de Deus, né? Mas ele foi também por cada um de nós. Esse olhar, com certeza, emanou dali amor. Porque a hora que ele viu isso, Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Porque o amor constrange. O amor, a hora que... Porque não tem nada que possa tocar mais a consciência do homem do que por alguma coisa errada que ele faz, ele recebe amor. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, diz na palavra. Porque nós éramos inimigos e ele nos amou e morreu por nós. Então, esse olhar do Senhor para Pedro, tenho quase que convicção plena disso, foi um olhar de profundo amor. Eu posso imaginar, talvez seja o olhar que nós vamos ver pela primeira vez que nós vermos o Senhor face a face, é esse olhar que nós vamos ver, o mesmo que Pedro viu. Porque não negamos do mesmo modo que Pedro, mas certamente em muitas outras coisas fizemos pior, muito pior. E ele vai nos olhar quando nós chegarmos lá assim, e nós vamos falar, nós não vamos nos envergonhar e chorar amargamente, porque nós estaremos transformados já. E vai ser um gozo que vai redundar, esse olhar dele para nós, vai redundar em louvor e adoração a ele, pelo que ele fez. É totalmente um cenário de gozo ali, não vai haver nenhum choro, ou angústia, ou remorso, ou amargamente chorar, ai, o que eu fiz. Mas não, nós estaremos na presença dele. Isso é maravilhoso, né? É muito interessante esse trecho, você entrar no meio do estudo aqui, porque fala, de certo modo, de que ele é o centro de todas as coisas. Voltando a Gálatas, o fato de ele ser o centro de todas as coisas, né? O que é importante para nós é que qualquer forma de regra ou de lei que eu queira estipular, eu estou substituindo ou acrescentando ao que é o Evangelho da Graça. É isso que Paulo está tentando trazer aqui. Olha, no versículo 3 ele fala, se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se nós vamos pensar que fazendo alguns certos tipos de procedimentos que nós estipulamos, isso vai nos fazer alguma coisa, fique sabendo que a única coisa que ele vai fazer é nos fazer orgulhosos de alguma coisa que nós não somos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Paulo está falando isso aqui do cuidado, mas ele está falando também porque ele sabe que ali no meio estão os judaizantes também, que vão escutar isso e talvez vão se opor ao que Paulo estava falando, logicamente, porque o legalista, se ele continua nesse caminho, não tem ninguém tão bom como ele. Essa que é a impressão que dá. E o que gera também para alguém que vive no legalismo é a sensação de que ele é alguma coisa, de que ele fez algumas coisas para o Senhor, ainda que tenha sido com boa intenção, e agora a carne religiosa vai explodir. Olha, eu fiz tudo isso, nossa, olha, que exemplo de cristão. Sigam o meu exemplo. E qual é a cura para isso que Paulo dá?
prove cada um a sua própria obra. Ou seja, cada um prove, faça aquilo que foi feito, dado para ele fazer. E terá glória só em si mesmo e não em outro. Por quê? Porque o legalista se gloriava de que outro estava seguindo o que ele mandou. Porque se eu coloco uma série de regras para fazer e começo a seguir elas e falo, olha, esse é o jeito de ser mais santo, quem anda igual a mim, eu me glorio. Falo, tá vendo? Olha, eu trouxe mais um santo para ficar junto com os santos. Os mais santos dentre os santos. Mas não tem isso. Porque só o Senhor Jesus é o expoente, o centro de tudo. E toda a glória e toda coisa que possa haver é dele. Porque se nós provarmos a nossa própria obra, nós teremos glória em nós mesmos, porque vai ser diante de Deus, não diante dos homens. E aquelas coroas, as diademas, os galardões que nós vamos receber, no que nós vamos fazer com eles? Colocar aos pés do Senhor, porque nós vamos reconhecer que se chegamos até lá, foi por mérito dele. Porque se depender de nós ficamos para trás. Nós vamos dar uma de Elias, né? Puxa, só eu de fiel. E mal sabe que tinha mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos. Então, esse remédio que Paulo dá é de fazer a obra que foi preparada de antemão para que andássemos nela e teremos glória em nós mesmos, no sentido de que aquilo que Deus nos deu para fazer, nós cumprimos, e isso vai redundar em louvor e glória para Ele, não para nós. É por isso que fala que é em nós mesmos, mas no sentido de que o Senhor vai galardoar cada um de acordo com a obra que ele faz, que foi estipulada para ele fazer, mas ele não tem do que se gloriar em si mesmo, assim, diante dos outros, falar, eu tenho mais coroas do que vocês, porque todas elas vão ser depositadas aos pés do Senhor, né? Complemento, né, irmão, dessa exortação é o versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Né? E aí a responsabilidade de cada um, que cada cristão tem diante do Senhor. Né? Eu não posso, essa carga aqui eu não posso levar dos outros. Eu só posso levar aquela qual o Senhor, né, aquela missão, aquele propósito que eu tenho para com o Senhor. Né? E aí seria bom o irmão novamente mostrar a diferença dessa palavra da carga, né? Do versículo 2 e do versículo 5. Né? O versículo 2 tem a ver com pressão e a do versículo 5 tem a ver com uma questão mais individual. Aí, se o irmão puder novamente repetir essa parte, seria interessante. No versículo 2, está mais relacionado às dificuldades, provações que existem na nossa vida. São peculiares a cada um de nós. Nós passamos ou por doença, ou por dificuldades, ou por dúvidas. E o levar a carga uns dos outros, esses pesares, essas pressões que a vida diária traz a cada um, é visitar. Às vezes a gente pensa, puxa vida, quando foi a última vez que eu convidei tal irmão para vir na minha casa? Para a gente sentar, almoçar junto, comer junto, conversar, falar do Senhor. Sabe, por isso que quando um irmão cai num pecado na Assembleia, toda a Assembleia tem que falar, nós pecamos. Porque se ele chegou num ponto de cair desse jeito, onde você estava que não viu acontecendo isso, que não carregou o peso dele para aliviar ele, no sentido de, ou a pressão que ele estava passando, falar, irmão, olha, toma cuidado. Aquele negócio do versículo 2, né? Do versículo 1, né? Você vê que está fazendo alguma ofensa, vai lá com mansidão, irmão, olha, instrui ele, ensina, exorta, cuida dele. E desvia ele, tira ele disso daí para que ele possa servir o Senhor, mas também tomando cuidado, porque se não cai na mesma coisa. Isso é o que está sendo falado aqui, de levar tal. Já no versículo 5, é a coisa que não era para todo mundo, não. Isso aí é cada um
tem do Senhor uma coisa para fazer, o seu dom. Esse dom é eu que tenho que fazer, eu não posso delegar meu dom para outra pessoa. Falar, ó, Rafael, o negócio é o seguinte, o dom está muito pesado, sabe? Dá para você fazer isso para mim, que o Senhor mandou eu fazer, mas dá para você ir fazer para mim lá, depois a gente divide o galardão. Não tem. Não tem. Ou você faz, ou não faz, entendeu? A hora que eu falei isso, eu lembrei de Moisés, que reclamou que estava muito pesado o serviço dele, se eu não me engano, né? O sogro dele ia falar, está muito pesado o seu serviço, divide aí a coisa e tal. Nós não podemos, certas coisas não tem jeito de dividir. E daqueles três descendentes lá de Levita, né? Os de Coate eram os que carregavam os objetos, os utensílios, que eram todos revestidos de ouro, era madeira de acácia revestida de ouro. Não era tanto o valor do metal em si, mas do que era. Esses utensílios ficavam no lugar santo. Não podia ser carregado com carro de boi. Vocês lembram o que aconteceu com a arca, quando ela foi parar nos filisteus? O que eles fizeram com a arca? Tiveram a brilhante ideia de fazer o que os filisteus tinham feito. Os filisteus levaram num carro de boi até o lugar da cidade deles lá. Aí, quando os judeus eles começaram a ter um monte de peste lá, de doenças, falou, leva esse negócio daqui que tá matando gente aqui. Então, eles foram lá, falaram, assim como eles levaram no carro, trouxeram no carro de boi, isso é uma boa ideia, né? Vamos fazer isso. A gente usa muito essa passagem para falar um negócio de que a verdade de Deus não pode ser levada em carro de bois. A ideia pode ser boa, mas não é do Senhor. Então, o que aconteceu? O resultado, usar, quando a carroça passou num coisa e se balançou um pouco, usar no sentido de ajudar, foi pôr a mão na arca e morreu na hora. Entendeu? Isso é o resultado da desobediência. O homem achar que pode fazer. Aí eles foram consultar, mas pera, como é que nós temos que fazer? Ah, sim, só pode ser sacerdote que pode carregar. Aí eles fizeram certo. Chamaram os sacerdotes, passaram aquelas varas as hastes de ouro, né? Nas argolas, tinha 2 argolas de cada lado, então 4 no ombro de cada um, 4 carregando, e só podia ser levado assim. Ninguém podia tocar naquela arca. Ninguém podia fazer isso por eles. Os sacerdotes não podiam falar assim, olha, essa obra aqui, eu estou cansado hoje, é muito pesada essa arca, é feita de ouro, afinal de contas, né? Então, dá para chamar mais alguém aí para vir ajudar, dar uma ajudadinha aqui. Eu traz um carro de boi. Não podia. Esse é um negócio que só eles podiam fazer. Mesmo assim, é isso aqui que é o versículo 5. É aquela carga que nós temos, que o Senhor nos deu para levar, que só nós podemos levar. Não dá para dividir. Isso aqui não é para dividir, é individual. Cada um tem que prestar conta disso diante de Deus, e não no sentido de... mas tem que fazer para o Senhor e não pode dividir, ou um não pode fazer para ajudar o outro. Porém, nas pressões e sofrimentos, dores, nós devemos carregar. Não é que nós podemos, nós devemos, é obrigação nossa. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Se nossos irmãos tropeçam, é culpa nossa. Nós também temos que estar lá cuidando deles. Porque eu posso até ficar bravo com meu filho quando ele faz uma coisa errada, mas se eu estava fazendo outra coisa enquanto ele estava fazendo coisa errada e não prestei atenção, eu tenho culpa também no cartório. Porque onde eu estava que não vi que ele estava subindo no telhado e podia cair de lá. Entendeu? Então, ele errou porque ele sabia que não era para subir no telhado. Mas nem por isso eu também estou certinho, porque não vi ele subindo no telhado, ao invés de ficar cuidando do meu filho. Isso é só um exemplo, né? Mas, para ilustrar o que eu estou falando, as cargas, no que diz respeito aos sofrimentos, às dores, às coisas que nós passamos, nós devemos, sim, ter em nós aquele espírito de um pastor que está cuidando das ovelhas. Cadê minhas ovelhas? Vai trazendo, aquela lá está lá, vem para cá, e vai buscando, e vai trazendo para ficar no lugar certo, corrige uma ou outra, entendeu? E assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Agora, com respeito ao que é o versículo 5, cada um tem que levar a sua própria carga.
Irmãos, referente o versículo 2 que Paulo diz para levar as cargas uns dos outros, a gente pode tomar como exemplo aí o que aconteceu com Moisés também lá no deserto, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 11, que fala que quando Moisés estendia a mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava, prevalecia Amaleque, né, os inimigos. E as mãos de Moisés estavam pesadas, pelo que tomaram uma pedra e puseram-na debaixo dele. E se sentou sobre ela, e Arão e Ur sustentavam suas mãos. O um deu uma parte e o outro de outra. Assim houve em suas mãos firmezas até que se pôs o sol. E Josué derrotou a Amaleque e seu povo a fio de espada. A gente pode trazer isso como exemplo, de repente, dos irmãos carregar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, para que, em prol de toda a assembleia ou a igreja, prevalecer sobre o inimigo, alguma coisa assim nesse aspecto, não? Isso é como em números que nós lemos, né, que eles deram carros e bois, é a provisão do Senhor, né, para que eles pudessem cumprir a sua tarefa, tendo o auxílio externo dos irmãos, né. No caso aí, eles puseram essa pedra para que Moisés, porque você imagina, você ficar com o braço levantado durante toda uma batalha, quem já fez essa experiência, né, tenta fazer um dia. Estica o braço e fica só, não precisa nem carregar nada na mão, só estica o braço e fica com ele esticado assim. Você vê que você não vai passar 5 minutos e não vai aguentar de dor no braço, porque começa a ficar realmente difícil. Eu lembro disso quando eu prestei o exército de tiro de guerra, né? E tinha que ficar segurando o fuzil. Pesava 3,5 kg aquele negócio. Aí você ficava segurando assim. Chegava uma hora, começava a entortar o braço e começava a quase morrer. E ele fazia a gente fazer isso para sentir o que era o peso do negócio, né? Imagina Moisés com as duas mãos durante toda aquela batalha. Então, essa pedra foi colocada. Isso nós vemos que é uma figura da intercessão, né? O Senhor intercedendo por nós, o duplo sacerdócio e advocacia do Senhor, né? Esse versículo 6 é importante para nós, principalmente na situação que nós nos encontramos hoje, com tantas denominações por aí, né? Onde existe salário, até existe carteira assinada com direitos de aposentadoria e tudo mais, no cargo de ministro da palavra, né? E certamente isso não encontra na palavra de Deus nenhum suporte. Apesar de eles usarem esse versículo para dizer que eles têm que receber, sim. Por que não? Não é fato que Paulo fala sobre isso, né? Quando ele fala que não amordaces o boi quando está morrendo, e que existe. Mas você vê que as Escrituras nunca falam de uma assembleia empregando ou contratando um ministro a troco de um salário para ele ministrar na Assembleia. O que ele está ensinando aqui é muito ao contrário, né? É que aqueles que são instruídos devem compartilhar dos seus bens com aquele que o instrui. Mas isso não é em forma de salário, é auxiliado conforme a necessidade. Se eu falar para vocês, olha, irmãos, de agora em diante, para eu fazer parte dessa live aqui, eu vou querer que vocês me depositem todo mês R$1.000 ou R$100 cada um que escutar. E isso vai ser meu salário. Não, não é assim que funciona. O que ministra, o dom foi Deus que deu. Então ele ministra. O que ele está falando não é para o ministro cobrar dos ouvintes, mas que, falando daqueles que são instruídos, de compartilhar, de ter o interesse de ajudar um irmão que está lá se afadigando em ensinar e fazer tudo mais, tal. Isso ele não está pedindo para fazer salário e ficar com ele nas costas como se fosse um empregado da Assembleia. Porque isso gera um problema muito sério. Se fosse contrato, eu fosse contratado para falar para vocês, eu tinha que entregar o que vocês querem escutar. Certo?
É exatamente isso que acontece nas denominações. Primeiro, eles são escolhidos, dependendo do sistema denominacional, mas a maioria deles faz o seguinte: eles convidam um pastor para vir e ele fica lá em prova durante algum tempo pregando. Se eles gostam, ele passa a ser o pastor daquele lugar e recebe mensalmente, paga um aluguel, paga luz, água, paga tudo dele. Quando eles cansam, em alguns sistemas existe votação de tempos em tempos. Se eles cansam daquele lá, eles pedem para trocar. Ou eles pedem lá para cima, para a hierarquia superior, falam, não gostamos mais desse pastor, manda outro. Ou então, no votar, no caso dos presbiterianos, os presbíteros votam e falam, nós não queremos mais você, pode ir embora e traz outro. Então, ficou na mão de quem o ministério, escolheu o ministério? Dos que recebem. Inverteram a situação. Ao invés do ministro que tem esse dom ser ajudado por eles estão escolhendo quem é o ministro e pagam para o ministro. Quanto mais aceito, melhor o salário dele. Então, ele é lógico, ele vai tender a falar aquilo que todo mundo quer ouvir, o que agrada a todos os ouvidos. Mas isso não é um ministério que vem do Senhor, de jeito nenhum. Se o que eu vou falar aqui pode ofender alguém, se eu estou errado, eu tenho que me retratar. Mas se eu estou certo, o que pode ser feito? Agora, eu não sou empregado. Eu não sou empregado por vocês. Ou ninguém é empregado de ninguém. Nós estamos servindo o Senhor. Cada um de nós. Porém, nesse negócio de servir, tem irmãos que você sabe que ficam, viajam, vão visitar. Nada mais normal do que ajudar. Não precisa ter nenhum salário, mas a Assembleia fala, ajudar na sua viagem e tudo mais. São coisas que a gente tem que falar, às vezes, entre nós, porque nós viemos de um sistema, a maioria de nós, de um sistema centralizado, onde existe o Papa, depois do Papa vem os seus cardeais, depois dos cardeais, e eles têm toda uma hierarquia. Então, nós lá no finalzinho da linha, desde o Papa até chegar no fiel, passa por uma série eclesiástica de pessoas que recebem dinheiro. E eles distribuem, pagam as dívidas, pagam as coisas. Então, eu nunca na Igreja Católica pensei, nossa, quem será que paga a luz? Porque a quantidade de luz que tem, se quebrar alguma coisa, quem conserta, quem paga? O Vaticano. Está resolvido. Aí, me converti e tal, comecei a frequentar a igreja presbiteriana. Quem é que paga a conta de luz? Ah, não, tem um sistema aqui, tu já tem tudo pronto, já está tudo formado, é assim. Quando nós começamos a reunir o nome do Senhor, quem vai pagar a luz? Nós! A conta vem, tem que pagar. Vem a conta do aluguel, vem a conta de coisas que tem que fazer. Ah, precisa construir tal coisa. Da onde vem isso daí? Da coleta. Então, aí que está o que nós temos que entender do Senhor. Há necessidade de exercício de todos na Assembleia. Não é aquele negócio de, vamos ver o que sobrou umas moedinhas aqui. Isso eu estou dando esmola para Deus, gente. Eu estou dando esmola para Deus, assim. Eu não estou preocupado em como que é. Aquele irmão que vive viajando, será que ele está bem abastado? Ele tem condições de estar fazendo isso? Eu tenho que estar pensando nisso. E ajudá-lo. Ajudar de acordo com o que cada um tem, não de acordo com o que não tem, né? Mas é assim que funciona. É assim que funciona uma coleta, por exemplo. Quanto que eu devo pôr na coleta? Não é nem 10% do dízimo, não é 5%, não é 15%, nem 30%, nem nada, como já inventaram até os 30%, né? Mas não é. É cada um de acordo com o que tem no posto, tem no seu coração. Isso é muito mais do que a gente pensa. Porque aquilo que você tem no coração é muito mais valioso para Deus do que a porcentagem que você pode dar. Então, o que ele está falando aqui nesse versículo 6 é exatamente isso. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, com aquele que o instrui. Então, isso é uma coisa que nós temos que aprender. Irmãos, vou ler uma pergunta aqui. Ao pregar o evangelho para a família,
Expliquei para eles que o homem é mau, destituído de graça. Porém, me responderam que nunca roubaram, mataram e etc. Como mostrar que precisamos da graça do Senhor sem as obras humanas ou legalismos? Há uma diferença muito grande entre a graça, nós somos salvos por graça, e boas obras. Nós não somos salvos por boas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso todos têm que fazer. Por mais boas obras que eu possa fazer, isso não é o que me salva. E não salva ninguém. Nós sabemos que existem pessoas no mundo que por um bom tempo da sua vida, ou quase toda a sua vida, conseguem fazer boas obras. Né? Boas obras no sentido de quem? Do que o padrão do homem estipulou que é boas obras. Mas qual boa obra Cristo pede para que nós façamos? Para sermos salvos? Nenhuma. Então não é obra que salva. O que muita gente confunde é que como que essa pessoa não vai ser salva? Eu me recordo quando eu me converti, eu ainda estava na faculdade, né? E eu morava numa república mista, né? Tinha homens, mulheres. E eu me recordo que eu preguei o evangelho para uma menina, que estava na república, e eu falei isso para ela, que nós somos salvos pela graça. O Senhor que nos salva. Ela falou, o que você está querendo dizer com isso? Que a pessoa pode fazer tudo errado e é de ser salva? Se no finalzinho da vida dela, ela crê que Jesus morreu por ela, ela será salva, eu falei para ela. Ela falou assim, então não posso aceitar esse evangelho, porque eu não posso conceber que uma pessoa que só matou, assassinou e roubou porque creu é salvo, e uma pessoa que foi boazinha a vida inteira e não crê, não vai ser salvo? Exatamente. Exatamente isso. Não é por obras. Não é por obras. Agora, nós sabemos que existe isso, mas nós sabemos também que muitos daqueles que fizeram a vida inteira boas obras, no finalzinho da sua vida, é descoberto que o cara era uma ratazana, na realidade, né? Ele era um bom imitador, um excelente ator. Ele conseguiu convencer muita gente por muito tempo de que ele era bom, mas na realidade ele não era. Esse é o fato. Agora, o que diz se o homem é bom ou não? Não há nenhum bom, o Senhor Jesus falou. Lembra quando aquele jovem rico chegou para o Senhor, bom mestre? Ele falou, bom? Não tem ninguém que é bom. Por que me chamas de bom? Ele podia falar que ele era bom, mas ele falou, não, por que você me chama de bom? Não tem ninguém bom. Porém, o homem tem essa ideia de que se você fizer tudo certinho, você vai ter com Deus alguma coisa. Não é por aí. Não é por aí. Então, como eu vou falar uma pessoa que fala, mas como que uma pessoa que anda direitinho, paga seus impostos, não vai ser salva? Porque nunca Deus falou que por boas obras o homem vai ser salvo. Você que pensa isso. Talvez o seu conceito de que Deus está tão atrelado na sua religião que você não consegue perceber que Deus é muito maior do que isso. Ele te ama, apesar de tudo errado que você faz. Você deveria estar contente de que Deus salva assim. Porque se fosse do outro jeito, ninguém seria salvo. Porque quantos pecados, ou melhor, quantas boas obras anulam uma má obra? Responde para mim. Nenhuma. Porque não é na base de, vamos botar na balança aqui, você fez muitas boas obras e mais ou menos, deixa eu ver, de más obras, não, tá equilibrado, você vai ser meio salvo. Ou quantas boas obras anulam más obras? Nenhuma. Porque a má obra já te condena. Porque a santidade de Deus é assim. E sabendo Deus que ninguém poderia ser salvo, ele enviou seu Filho exatamente para isso, para que todos sejam salvos por graça, não por obras. Isso ficou provado em toda a carta de Gálatas que ele falou. Deus colocou debaixo da reprovação, ou de julgamento, todos os homens. Todos estão debaixo de um julgamento. Israel
quis ser justificado pela lei e Deus o colocou em desobediência. O gentio sempre foi desobediente. Então, Deus colocou todos debaixo da desobediência para usar de graça com todo mundo. Agora, se alguns querendo negar a bondade de Deus e a graça de Deus, quer fazer alguma obra, vá em frente e faça, mas você não vai ser aceito. Entendeu? Então, essa ideia espiritual dos espíritas, né, de que a quantidade de boas obras que você vai fazendo, você vai melhorando conforme as encarnações que você vai tendo, é que gera essa ideia de que, puxa, ele é uma pessoa tão boa, sempre fez o bem, e daí? Se não foi feito em Cristo, foi feito na carne, e a carne não pode agradar a Deus. Eu fico por aí, alguém mais acrescente alguma coisa. Eu acho que a única obra que salva é a obra de Deus, né, Lineu? João 6:29. Essa é a única obra que salva. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mais uma pergunta, irmãos. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria esses pobres de espírito? Pobre de espírito. Eu tenho a impressão que do que ele está falando são aquelas pessoas incapacitadas intelectualmente, porque nós sabemos que existem níveis de compreensão no mundo, entre os seres humanos, né? E assim como uma criança que ainda não está na idade da consciência ainda, né? Ela não é madura ainda, e morre, ela não vai para o inferno. Deus não vai julgar ou enviar para a condenação eterna uma criança que não tem jeito de decidir, ou de ouvir alguma coisa, ou de fazer alguma coisa. Do mesmo modo, nós sabemos que tem pessoas que nascem intelectualmente incapacitadas, quer seja por uma doença, quer seja por um QI, uma síndrome, alguma coisa assim. Essas pessoas, deles é o reino dos céus. E isso daí eu só posso entender como alguém que é intelectualmente incapacitado de receber qualquer coisa, né? Ou seja, ele nunca vai entender, ele não tem, naturalmente, como pessoa, ele não atinge um nível de compreensão das coisas, do ambiente ou de nada, né? Então, ele será salvo, dele é o reino dos céus por causa disso. Eu creio que aqui diz das crianças de uma idade ainda que não tem consciência do certo e do errado, né? do bem e do mal, ou aqueles que, por incapacidade mental, né? Um doente mental, por exemplo. Vou ler só um versículo, então, antes de terminar, que tem a ver com o que da última pergunta de Mateus 5. Salmo 40, versículo 17, diz o seguinte: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Lembrando que também ser pobre de espírito não é ser pobre de bens, mas ser dependente, se reconhecer dependente de um Salvador, né? Então é importante a gente lembrar isso. Todo homem que Deus concede o abrir dos olhos para reconhecer o seu estado de perdição, ele é um pobre de espírito, porque ele aceitou a verdade de Deus, né? Para a sua salvação. Podemos dar graça, então? Bendito Deus e Pai, te agradecemos uma vez mais por esse dia, por tudo
que nós temos em Cristo Jesus. Pedimos por tua ajuda a entendermos a tua palavra, que possa nos ajudar, que possa nos guardar também de todas as má doutrinas, e que possamos estar aproveitando sempre esses momentos em que podemos desfrutar da palavra de Deus com a ajuda de todos os irmãos, e que possamos também estar colocando em prática tudo o que aprendemos. Nós pedimos por todos os irmãos em todo o mundo, possa estar guardando a todos, e que possamos estar sempre com os olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus, nosso Salvador, a quem a qualquer instante estaremos face a face. Te agradecemos por tudo e nos encomendamos pelo resto ainda desse dia, no precioso e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.